Olá, você que está do outro lado do rádio. Este é o programa Conversando com Luiz Saião, que vai responder suas dúvidas. Como estamos só começando, nada melhor do que falar sobre o início de tudo, a criação do mundo. Faça sua pergunta que o professor Luiz Saião responde. Olá, ouvinte! Olá, professor Saião! Eu sou André Castilho e começamos com uma pergunta polêmica. Se a Bíblia disse que após ter criado o mundo, Deus descansou, isso significa que Deus se cansa? Pois é, André, de fato, essa questão aqui chama a nossa atenção, parece até uma espécie de contrassenso, né? Deus cria o mundo e Deus descansa. Será que Deus fica cansado? Com certeza não é esse o sentido do texto. O texto não quer dizer que Deus ficou cansado. Essa ideia de cessar o trabalho de Deus é o que está por trás desse descanso. Não é um descanso no sentido humano da palavra, como se Deus tivesse de fato se cansado, mas é uma referência ao desfecho, à interrupção do seu trabalho. E é interessante que esta palavra no texto, assim, no seu sentido original, esta palavra também tem a ideia de celebrar. Então a ideia é que Deus está encerrando, fazendo o desfecho da criação de maneira a celebrá-la e assim interrompendo o seu processo criativo. A Bíblia usa muitas vezes aquilo que os teólogos costumam chamar de antropomorfismo. Olha que palavra complicada, né? E antropopatia, ou seja, descrição das atividades de Deus em linguagem humana. Então a Bíblia diz que Deus se arrepende, a Bíblia diz diversas coisas, que Deus atira o seu sapato na terra, que o seu nariz fica vermelho e quente, né? Mas isso é claro que não tem a intenção de ser literal no sentido absoluto, é uma expressão aí chamada antropomórfica. Então o descanso divino também deve ser visto dessa maneira. Não se pode imaginar que Deus descansa do jeito que um ser humano precisa descansar. Vamos a outra pergunta que causa polêmica, professor. Por que o sábado aparece no desfecho da criação? Qual a importância disso? Então, André, é essa pergunta aí que, na verdade, é uma sequência, né, do que nós temos aí na pergunta anterior. Ela merece uma atenção especial, né? O que diz o texto bíblico? Nós podemos observar aí no começo do capítulo 2, apesar de ser um novo capítulo, é uma sequência do que aparece em Gênesis capítulo 1. O texto diz que assim foram concluídos os céus e a terra e todo o seu exército, ou como diz uma outra tradução mais contemporânea, e tudo o que neles há. Né? A ideia de exército aqui é de organização. E aí diz o texto que no sétimo dia Deus havia concluído a obra que ele tinha realizado e nesse dia descansou. Deus abençoou o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que havia aí feito na criação. Então, a gente às vezes está acostumado com a ideia de sábado relacionado apenas com a lei lá do Velho Testamento, mas no texto bíblico, o sábado está relacionado com a criação. Por que este sétimo dia aqui? É preciso entender que esta ideia de 7 dias e do sétimo dia nos dá um elemento de tempo, um referencial de tempo. E o sétimo dia sendo santificado e servindo de parâmetro para o ser humano, esse parâmetro de descanso e parâmetro de culto a Deus,
ele merece uma atenção particular porque mostra para nós o tempo sagrado. O princípio sabático, que é diferente de um legalismo ligado ao sábado, é um princípio regulador que aparece em toda a Escritura com referência ao tempo. Quando Deus estabelece essa espécie de paradigma de como lidar com o tempo, ele quer nos dizer o seguinte: olha, a cada nova semana você precisa dar uma parada, porque você não tem como continuar sem descansar. Quando a gente para descansar, a gente reconhece a nossa limitação, a nossa finitude, a nossa dependência de Deus. E também, como tempo sagrado, este princípio sabático nos lembra também que Deus merece aí a devida honra, ou seja, em palavras mais comuns, o reconhecimento pela sua obra de criação. Então, sem cair em extremismos ou legalismo, a ideia que permanece em toda a tradição judaico-cristã é que nós marcamos o tempo de 7 em 7 e nos lembramos, neste período de 7 em 7, que nós somos finitos, limitados, que Deus é o Senhor, Ele é o glorioso e merece nosso culto e adoração. Para encerrar o assunto da criação, sobre o qual falamos durante toda essa semana, a Bíblia diz que Deus plantou um jardim no Éden. Esse jardim realmente existiu? Onde ficava? E qual a diferença dele para o resto da terra? Aqui nós temos uma situação aí mais interessante, né? Que muita gente certamente tem dúvidas. O texto lá no Gênesis 2 vai falar que Deus colocou o homem no jardim do Éden e a finalidade é que o homem cuidasse deste jardim e cultivasse este lugar especial. A palavra Éden significa prazer e a sua tradução grega, por exemplo, é paraíso. E a gente pergunta, este lugar realmente existiu? A resposta é positiva. De fato, o Éden é um lugar que existiu. Agora, nós temos um pouco de dificuldade quando nós lemos Gênesis capítulo 1, capítulo 2 até o capítulo 3. Por quê? Porque, apesar do texto claramente querer nos falar a respeito de algo que aconteceu objetivamente, o texto também é construído de maneira poética, é construído de uma maneira, vamos assim dizer, embelezadora. Então nós, de fato, na minha maneira de entender, temos dificuldade de saber o quanto do texto é totalmente literal e o quanto do texto está relacionado aí com algum aspecto mais literário do livro de Gênesis. Por exemplo, Deus pega o homem na sua criação, né, do pó da terra e sopra no seu nariz o fôlego divino. Será que isso é totalmente literal ou será que é uma descrição concreta da criação? Isso eu creio que só lá na Biblioteca Celestial é que nós vamos tirar todas as dúvidas. Agora, o Éden é descrito como relacionado com o contexto próximo ao rio Tigre e Eufrates. Existem outros rios ali que são chamados de Gion e Pison, aqui no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do verso 11, e nós não temos certeza quais são estes outros rios. Mas a ideia geral, olha, por incrível que pareça, você nem vai acreditar, mas a descrição do Éden coloca-o ali na região do Iraque. Então veja como as coisas parecem ter mudado bastante recentemente. O Éden, portanto, era este lugar especial, um lugar que não parece ser essencialmente muito diferente da realidade do mundo em volta, mas parece ser um lugar mais aprazível, uma espécie, vamos dizer assim, de condomínio local de qualidade superior. Não parece que essencialmente ele era tão diferente do mundo criado à sua volta. O que acontece com o Éden? O homem, sendo expulso do Éden, o Éden torna-se inacessível. Será que o Éden de alguma forma está lá em outra dimensão? É possível.
Nós não temos condição de responder os detalhes. O homem, ao perder o Éden, não perde exatamente um local apenas, mas toda uma relação com Deus, uma dimensão de contato com o Criador, que significava também uma sintonia completa com a criação, uma sintonia completa com o próprio semelhante e uma sintonia completa consigo mesmo. O homem perdeu isso, a perda do Éden, na verdade, representa este afastamento de Deus e de todos os outros os elementos que nós mencionamos aqui. Então, fica aí a certeza da realidade do Éden, mas permanece a dúvida até que ponto os detalhes deste famoso jardim podem ser considerados exatamente literais. Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião. Locução Beltrão. Apoio técnico Paulo Batista e Rubens Tiastiani. Coordenação Andréa Pavel. Supervisão Samuel Matos. Direção geral José Carlos dos Santos. Realização Transmundial. Envie você também suas perguntas para conversando@transmundial.com.br ou escreva para a Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. E até o próximo programa.